Pinto, convidado desta semana do Por Outro Lado, fez muitas vezes vários programas de televisão neste estúdio. É um rapaz dos jornais, da televisão, é um escritor. Boa noite, Mário Zamujal. Boa noite, Ana. És mais um jornalista do que um escritor, mas és um escritor atualmente, é o que tu fazes, principalmente, não é? Deixaste um pouco o jornalismo. A palavra escritor tem sido usada indevidamente. O Augusto Ablaira, com quem tive também o privilégio de trabalhar, dizia sempre assim: bom, escritor é aquele que escreve. O jornalista também é um escritor. Lembro-me dele tantas vezes. Mas eu sou um bocado contrário a isso. Sou um bocado contrário a essa ideia e mesmo em relação a mim. Porque eu não fiz uma carreira de escritor, não tenho feito uma carreira de escritor. Quer dizer, o facto de escrever livros não tem sido uma atividade contínua, permanente, que me preocupe. Tu repara, eu escrevi um livro em 1980 porque tinha amigos meus, inclusive, olha, o Urbano Tavares Rodrigues, no prefácio de um destes livros, diz que muito antes disso já lhe dizia: pá, lá escreves aí um livro, não sei o quê. Escreve alguma coisa. Escreves alguma coisa, não sei o quê e tal. E era um livro que por acaso ninguém deu por isso, era um livro chamado A Crónica dos Bons Malandros. Passou despercebido. Não passou. Eu comprei ontem, andava à procura, não encontrava em minha casa, comprei ontem a 28ª edição. Quantos milhares é que isto representa? Faz ideia? Se juntarmos mais duas edições enormes do Círculo dos Leitores, isso ultrapassa de largo os 100 mil, penso eu. Não é? E foi escrito de uma forma... Estava tão longe dos meus projetos. Porque esse livro foi escrito a 70%, para aí em 15 dias, numa coisa chamada Aldeia dos Hotéis no Algarve. Estavas de férias? Estava de férias e tal, e eu depois de 2 dias à praia digo: bom, agora já chega, é muita areia. Ai, basta. E fiquei lá no apartamento, a família ia lá para a praia, vou fazer aqui uma coisinha. E comecei a escrever uma historinha. À mão, sempre. E então quando vim tinha o livro de 70%. O resto é que já foi mais difícil, porque já me havia envolvido na minha vida profissional, nas coisas todas. Ali estava descansado. Mas acabei rapidamente isso. E não fiz sequer uma revisão, uma coisa verdadeiramente, de corta aqui esta palavra, substitui esta, aquelas coisas que é o mínimo que se faz. Quase que não fiz isso. Entregaste a quem? Entregaste a quem para editar? Pensavas editar? Pensaste logo? Pensei, porque também tinha o Luís Lagrifa, que era nessa altura o presidente do Conselho de Administração da Bertrand. Ele já me tinha falado em fazer um livro, ou fui eu que lhe tinha dito: olha, eu comecei, ou qualquer coisa assim. Bom, eu sei que ficou logo, que já estava encaminhado para a Bertrand. E pronto, eu fiz aquilo, era mais para uma paródia para os meus amigos e para divertir. E quando chegou à 10ª edição, eu pensei fazer uma coisa que não tenha nada de singular, que era edição revista pelo autor. Bom, teria cortado aqui um bocadito, dado um toque, dar umas penteadelas ali em algumas prosas mais desarrumadas que aquilo possa ter. E depois entendi que não tinha o direito. Porque eu tinha o estado de espírito com que eu escrevi aquilo, não tinha a presunção de uma escrita mais literária ou mais cuidado, não tinha essa presunção. Escrevi aquilo num determinado estado de inocência verdadeira. E, portanto, aquilo era para ficar assim. E que aquilo é que correspondia àquilo que eu tinha na altura. Agora, repara, eu escrevi esse livro, depois, em conversa com um escritor que eu admiro muito, e é um grande escritor, que é o Dinis Machado. Ele diz-me assim: sabes, depois o segundo livro, a gente tem que calhar um bocado o segundo livro, porque se o primeiro é bem aceito, então depois o segundo a gente fica assim. Ele tinha escrito O Que Diz Mulher, não é? E é um grande escritor, mesmo que ele não escrevesse mais nada, é um magnífico artista da palavra e uma pessoa encantadora. E é uma joia de rapaz. E então eu disse: então vou já escrever o segundo. É assim. Então vamos já libertar disso. Vamos já libertar. Se isso é um peso, uma ameaça, não seja o que tens que dar, pelo menos o segundo, olha, mesmo que não sai. E escrevi então uma coisa chamada Histórias do Fim da Rua, que é um livro um bocado misto de comicidade ou divertimento e de alguma amargura da vida, porque é a história do fim das coisas. É a história do fim das coisas.
Do fim das coisas em que sentido? Porque é uma rua que vai ser demolida e é um casamento, faço sempre isto, e é um casamento que vai acabar. Consegues desligar? Desligar o telemóvel mesmo. Sim. Às vezes há coisas mais difíceis de desligar, mas isso é tudo na vida. E então, é uma história que tem... Que é uma ameaça É a ruína, é o para fim. fazer uma urbanização, não Sim, é? É o fim da vida de rua. É o fim era a rua de trás, era a última rua de Lisboa, não sei o quê e tal, e pronto, aquilo vai tudo ao fim. E depois, uma rua tem uma história, não é? Tem a história dos seus moradores, tem a história do que se passou ali, tem uma história. E a demolição da rua é uma coisa terrível, é apagar da face da terra alguma coisa que tem ali um conteúdo humano muito forte, não é? E há um casamento que também está a ser demolido ali, não é? Bom, e então o livro tem esse lado mais ou menos amargo, com outras cenas brincadas. E foi o meu patinho feio, quer dizer, embora tenha tirado, suponho que mais de 10 edições, mas aqui há 2 meses eu fui a Sintra com os meus companheiros que escrevemos uma coisa... Os Novos Mistérios de Os Sintra. Novos Mistérios de Sintra, e estamos a acabar outra nessa onda, que é o Código da Vinci. Da Vinci? O Código da Vinci. E então... Deviam ter ido à 20 e não para... foram? Fomos à 20, de caminhoneta. E então eu estava lá umas pessoas, por causa disso e tal. E depois veio um senhor, pode ser que ele não esteja a ver neste momento, e lembra-se nisto, que me disse: a Crónica dos Meus Malandros é um livro que toda a gente lhe fala e eu gostei muito, diverti-me e não sei o quê e tal. Mas para mim é as Histórias do Fim da Rua, que já li várias vezes. E isso deu-me... Fiquei muito contente porque era o teu patinho feio. Porque é o patinho feio, que é o patinho que não... Eu vinha também depois ter aquela coisa do outro, não sei o quê, toda a gente me falava no outro, ainda hoje... Ainda hoje toda a gente trata por bom malandro. Aliás, sentiste necessidade de escrever como, enfim, o título do teu não, tenho sempre dificuldade em dizer, não é o último livro, do livro mais recente. Primeiras Senhoras, é Relato do Último Bom Malandro. Porquê é que sentiste necessidade de pôr isto? Para acabar com os bons malandros? Exatamente. Porque, Ana, muitas pessoas minhas conhecidas e mesmo pessoas com quem encontram na rua, que me dizem: então quando é que há mais bons malandros? Então quando é que há mais bons malandros? É uma frase que se me tem repetido inúmeras vezes. E eu digo: bom, agora este é o último bom malandro. Se escrever mais alguma coisa, quero abandonar esta via, embora este bom malandro deste livro seja de natureza diferente, os outros eram marginais, e este é semi, ou faz ali umas maldades, mas é sobretudo um adorador de mulheres, o que eu acho que não justifica um termo depreciativo, não é? O tipo é um adorador de mulheres, e é nesse género de malandro, que malandro é uma palavra muito elástica. Malandro dá para ser preguiçoso, dá para ser malicioso, dá para ser malandrinho, malandreco, e dá para ser marginalidade, para a marginalidade. Mas tu identificas-te com... Bem, do adorador de mulheres, vamos já liquidar esse assunto. Tu também és adorador. Eu tenho as senhoras na mais alta consideração. É verdade. Isso é uma expressão extraordinária. Tenho a melhor das ideias das mulheres, que são seres especiais, porque na minha visão das coisas, o lado fraco das mulheres, que é o lado físico, em princípio, o homem é mais poderoso fisicamente, é o lado social, em que os homens dominam, ou têm dominado, agora as coisas estão a acabar, mas têm dominado a vida social e a vida das pessoas, os homens têm tido a primazia e o sexo. E as mulheres contrapõem a isso uma argúcia e uma ginástica mental que é próprio dos ameaçados, que é próprio dos colonizados, que não podem jogar com as mesmas armas e têm, portanto, um trabalho mental muito superior, muito mais. Isso é encantador nesse género. Até na perfídia. Na perfídia são muito mais refinadas também. Porque o homem não precisa ser Sim, os malandros são um bocadinho mais... O homem não precisa ser refinado na perfídia. O homem na perfídia é um bruto. É um bruto. Porque serve da sua força física, da sua aparente, da sua ameaça de ser mais forte, não é? Para exercer essa coisa. A mulher tem outra perfídia, tem outra graça.
E pronto, Bem, mas as descrições, por acaso, as descrições que tu fazes aqui das senhoras, utilizando a tua palavra, que aliás é a palavra são descrições bastante físicas. Mas física... Não é só essa perfídia. Pois, mas, é uma apreciação logo à partida do aspecto exterior. Mal será o dia em que, por exemplo, uma expressão destas, primeiro as senhoras, que não é só nacional, ladies first, não é? Bom, mal será o dia em que isso é considerada uma forma de discriminação e machista. Porque, eu não te estava a dizer nada, não te estava a acusar de nada, pelo contrário, Mário. Pois, mas há uma cortesia, porque estás a falar fisicamente. Sim, sim. Graças a Deus que as pessoas são diferentes fisicamente e que há homens e mulheres e que há côncavos e convexos. Graças a Deus, porque isso é eterno e isso é a própria graça do mundo, não é? Portanto, é natural que, como é natural que as mulheres olhem para os homens com um determinado sentido também físico, e é natural que os homens também olhem para as mulheres com um determinado sentido físico. E, na verdade, neste livro, as coisas são sempre vistas pelos olhos deste último bom malandro, não é? Deste último malandro, que é o Edgar, enfim, um malandro que vai fazendo as suas apreciações sobre a vida, sobre a situação que ele vive. Não vou contar a história. E vai contando os seus episódios, vai contando os seus episódios e vai resolvendo lá o mistério. Há um mistério. Esse lado do mistério também deixa-me dizer uma coisa. Uma vez, a editora Rolim convidou-me, mas com pressão mesmo, que eu tinha que escrever um livro para a coleção Fantástico. E eu disse, mas o Fantástico é um género literário muito definido, muito marcado, é um género literário, aos especialistas de Fantástico, aos autores de Fantástico, que são qualquer coisa que não nem sequer abunda em Portugal, há muito poucos autênticos criadores do género Fantástico. E eu não sou de certeza. E, portanto, eu não vou escrever de Fantástico agora. Vou armar o pingarelho, que é uma velha expressão, que quer dizer que quer parecer aquilo que não é. Bem, não gosto de armar o pingarelho. Mas, pronto, tanto pressionou que eu acabei por fazer uma coisa chamada A Noite Logo Se Vê, que no fundo resulta numa paródia ao Fantástico. É uma paródia ao Fantástico. É uma paródia. E eu, quando começo às vezes a escrever uma coisa, mesmo com boas intenções, deslizo um bocado para os lados de parodiar essa mesma coisa. Eu agora, uma coisa que eu já tinha, não era agora, assim, um dia de escrever um livro policial. Um livro policial, uma história policial. Uma história policial. Eu prefiro chamar-lhe história E aqui está. E é uma história policial, mas que é uma história policial muito parodiada, não é? Muito parodiada, porque... Mas existem estes malandros de Lisboa? Podes dizer que são os malandros de Lisboa, estes teus bons malandros, ou são universais? São universais e são de todas as épocas. Porque, por exemplo, a rapaziada da minha geração, esta malta já assim um bocadito mais madura, no final da adolescência, como nós estamos, não é? Então, tem mania, alguns dizem por vezes, que esta rapaziada nova, pá, nem se interessam, nem não sabem, enfim, não olham para as mulheres como para as raparigas, não tratam as raparigas do mesmo modo, pelo menos encantados com elas. E eu acho que isto é um equívoco. É um equívoco. Eles têm a mesma adoração pelas mulheres. O que eles não têm é a mesma dificuldade de acesso. Tá. Porque vocês tinham muita dificuldade de acesso. Tínhamos muita dificuldade de acesso. Era uma coisa tremenda, porque havia uma coisa chamada pais severos, mães severas, meninas que não podiam sair à rua de noite e que eram vigiadas. Por exemplo, eu tive uns pais fabulosos. E a minha irmã, quando ia sair a minha comigo, não é? Ou com o meu irmão, que foi o melhor tipo que existia na vida do meu irmão, era o melhor tipo que existia. Eu ia com os irmãos, não ia assim, vou para o cinema. Com quem? Não é? E vocês não faziam aquelas coisas, saíam de casa juntos e depois separavam-se para deixarem a vossa irmã à vontade? Ou vocês também eram mauzinhos? Não éramos mauzinhos. Não. Os irmãos mais velhos também não são nada flocos de cheiro, desculpa lá. Nós éramos muito, mas aquilo era uma família muito unida. Os tempos eram outros. Por exemplo, agora quando vejo, eu tinha uma hora de chegar a casa. Que era o quê? Meia-noite? Meia-noite, ali com uma Cinderela qualquer, e tinha já 16 anos, por exemplo, à meia-noite estás em casa.
E um dia que cheguei a 1 hora, não sei o quê, tinha a porta fechada com chave por dentro. Não é? E aí tinha a grande solidariedade do meu irmão. Eu falo muito do meu irmão porque é um gajo fantástico. Teu irmão, com quem tu fizeste, aliás, os primeiros jornais, não é? As primeiras jornais, atividades em jornais era um caricaturista fantástico, não é? Caricaturista que foi sempre, não é? Foi sempre. Ainda recentemente estive a ver um álbum que tem um estudo sobre dele e dizia que o Francisco Lambejal, houve 2 tipos que definiram muito o traço caricatural, porque é Francisco Lambejal e Francisco Valença. Ora, o Francisco Valença é um gajo histórico, não é? E o meu irmão é realmente um gajo extraordinário. E depois era um ser humano fantástico. E o Chico, ele não entra, então sai. Mas éramos miúdos, estás a compreender, já havia não sei o quê. Não? Bom, então, ele era mais velho ou mais novo? Ele era mais velho do que eu, 13 meses. Então tu chegaste tarde, pronto, isto era para dizer que vocês tinham muita dificuldade de acesso às raparigas. É pá, escondiam-nas, querida, escondiam-nas, os pais mas escondiam-nas. E como é que vocês faziam para as encontrar? Quer dizer, apesar de tudo encontravam-se, desculpa lá, isso também não é assim... Sim, e o que dava mais sabor, porque dava trabalho. Mas havia uma coisa, eu vivi sempre no confronto, no comparativamente com o meu irmão. Não é? E o meu irmão era um sábio, um tipo que andava sempre uns anos à frente em termos de aprendizagem, que sabia línguas, que sabia grego, que sabia isto, que sabia coisa, que pegava numa máquina fotográfica e que estava a fazer fotografias espantosas. Era um gajo genial. E eu era olhado assim, porque eu só queria 2 coisas na vida. Nessa altura da adolescência, dos 15, 16, 17, 18 anos, eu só queria bola e bailes. E a família estava seriamente preocupada comigo. O que vai ser deste rapaz? Seriamente preocupada comigo. Não é? E uma vez, eu até escrevi isto numa crónica aqui há uns anos. Eu jogava futebol de manhã. Isso era onde? Júnior, Ainda em Faro. Jogava nos juniores do Sport Lisboa e Faros, atualmente do Sport Faro e Benfica, filial número 1 do Benfica, era o capitão da equipa de juniores. E nesse tempo é que eu me apercebi da terrível proximidade entre as noites de sábado e as manhãs de domingo. Porque à noite de sábado havia baile e domingo de manhã havia jogo. Não. E é uma coisa penosa. E depois, nesse tempo, não é como nesta mariquice de agora em que entram todos a campo a passo, os jogadores, não é? Era um tempo em que as equipas entravam porque era já uma estafa. Não é? Para quem vinha do baile. Para quem vinha do baile já era uma estafa. Tá? Bom, e esses tempos foram muito... Mas os bailes iam até que horas? Também não era... Dependia. Porque quando eram na própria sede, que era do Sport de Faro, do Sport de Lisboa e Faro, que era o atual e antigo, e muito antigo, Teatro Letes. Que é quase igual ao São Luís. É muito parecido, é? Muito parecido. E tinha 3 filas de camarotes. 3 filas de camarotes. E depois tinham posto, nessa altura, um estrado em cima da plateia e que era onde se dançava. E aquilo era para dançar. Aquilo não tinha... E então havia o olhar vertical das mães, está a compreender? Sobre os pares que andavam a dançar. De maneira que ele tipo, andava lá a dançar e depois, quando chegava lá aquela coordenada... Bom, porque... Mas isso era muito castiço, porque... E havia o Sr. Viriato da Barbearia. Fazia o quê? Que era o chefe do departamento de futebol. E que ia lá ver, na noite de sábado, se estava lá alguma coisa. E a gente tinha de se esconder atrás das colunas. Portanto, havia o olhar vertical das mães e havia o Sr. Viriato da Barbearia. O olhar horizontal do Sr. Viriato. A vida era difícil, mesmo nessas coisas. Agora... nós percorríamos, um grupinho que eu tinha, não o meu irmão que não se metia nessas coisas. Assim, o teu irmão não fazia isso? Não ia aos bailes? Não, o meu irmão tinha lá, começou a namorar com a Ana Tércia aos 14 anos e aquilo foi para toda a vida. Aquilo era... E então nós percorríamos o Algarve num carro, comprámos num carro em quinta mão e percorríamos o Algarve, que era o Algarve pré-turismo. Ainda não havia estas coisas. E então íamos desde Vila do Bispo até Vila Real Santo António, não sei o quê, e onde houvesse bailes. Uma vez fomos corridos pelos Rapazes da Terra, porque estava... Isso era onde? Em Varapau, com Varapaus, numa aldeia ali da zona de Lagos. Porque, então, chegamos lá armado em tiradiços para as meninas da Terra e as meninas não estavam... Alguma não estaria fora disso, pela novidade.
e depois juntaram-se lá uns bravos rapazes, uns possantes moços com uns cajados, né? E nós fugimos rezando para que o carro pegasse à primeira também. Bom, mas, portanto, eu tive uma adolescência assim muito ligada. Gostava de me divertir, pronto. E nunca, tu estás a falar do Algarve, mas tu és alentejano. Temos que fazer primeiro aqui essa homenagem, porque tu és... Sou profundamente alentejano. Pois, no fundo, tu continuas a ser alentejano, ainda tens um certo sotaque, ainda falas um bocadinho alentejano, apesar de teres saído lá muito cedo. Nasceste em Moura, porque era o sítio onde se nascia, mas és da Amareleja. Nasci em Moura e a minha mãe era da Amareleja. E o teu pai de Aljustrel, portanto eras verdadeiramente alentejano. E quando eu às vezes digo que sou alentejano e que sou muito alentejano, e depois no Algarve, onde tive muitos anos, tive 19 anos ou 20 anos no Algarve, onde tenho imensas recordações. Mas quando eu digo que sou profundamente alentejano e que se nota, as pessoas dizem como é que é possível um gajo que sai do Alentejo aos 4, 5 anos, não é? Ser tão profundamente alentejano. E esquece-se de uma coisa elementar, é que ele veio o Alentejo comigo. Ele veio a minha mãe e o meu pai. E, portanto, a minha casa era uma casa alentejana, onde a culinária é alentejana, onde os hábitos eram alentejanos, onde toda a cultura de estar e olhar a vida era alentejana. E, portanto, enquanto eu tive pais, e felizmente, a minha mãe tive até mais tarde, felizmente, e o meu pai morreu também muito cedo, eu vivi num ambiente profundamente alentejano, mesmo no Algarve, não é? E usufruindo, então, daquele gozo que é viver no Algarve, que são 8 meses de praia, para quem gosta, é um clima extraordinário, tudo isso. E isso tudo antes do turismo. Mas não te fizeram falta as estrangeiras nessa altura? As estrangeiras eu via chegar. Eu estava lá à Coca. Eu via chegar as estrangeiras. Via chegar as primeiras estrangeiras. E então? Via chegar. Caminhonetas delas. Mas só raparigas? Só mulheres? Não, vinham com... Houve uma altura que para mim foi um mistério que nunca cheguei a decifrar. Porque eu vi chegar caminhonetas de holandesas, balzaquianas, senhoras. E algumas que iam para uma esplanada. E eu tinha um grupo que andávamos seríamos os poucos atentos a esse fenómeno da chegada dela. E lembro-me que numa esplanada da Praia da Quarteira, que é um estrado assim, em cima da areia, depois com uma cobertura, não é? Mas é um estrado de madeira em cima da areia. E eu tenho a noção tão clara disso. Vi chegar uma mesa cheia de mulheres, 2 mesas, 3 mesas, não sei o quê. Né? E o meu grupinho estava lá ao canto, enfim, a observar, a ver o canto. E lembro-me de uma coisa. Alguém tinha dito às senhoras, que havia uma coisa muito boa em Portugal, que era o Casal Garcia, gelado. E então as senhoras tomavam aquilo e digo, bestial, braça água. Bom, eu vi os pifos mais espantosos e mais sonantes, porque elas caíam, pão, e batiam no estrado. Então, batiam rijamente no estrado. Então, lá foi outra. E vocês conseguiam entrar em contacto antes delas caírem, portanto, antes dessa... As que sobravam. Então... Mas eu estou a falar de alguma coisa que é o princípio da década de 50. Da primeira metade da década de 50. Porque eu nasci em 36. Festejei exuberantemente os teus os meus 70 anos e nunca festejei um aniversário enquanto tal. Nasci em 36. E em 36 foi um ano terrível. 36 foi um ano terrível. E no Alentejo deves ter visto refugiados, não? Tantos. Não tanto por mim, mas foi um ano terrível, não tanto por eu ter nascido. Mas olha, foi a Guerra Civil Espanhola ali mesmo ao meu lado. Não foi por ti. Essa foi a parte boa, tu teres nascido, desculpa. Não tanto por mim. Olha, eu nasci no dia 5 de março. No dia 7, sem eu saber, o Hitler foi-se à Renânia, que era a zona desmilitarizada, ocupou a Renânia. E foi uma revolta em França, mas a França não reagiu. Foi só uma revolta de palavras, não sei o quê, e foi... Nesse mesmo ano, o Mussolini declara o Império Italiano porque conclui a invasão da Etiópia. Nesse mesmo ano é assinada a Convenção Soviética
feita, não sei se foi ele que a fez, feita à maneira do Stalin, que lhe permitia começar a debulhar logo no dia seguinte todos os camaradas que ele não gostasse. Bom, E foi a Guerra Civil de Espanha. e foi a Guerra Civil de Espanha. E, entretanto, por cá, o que é que esse 36 tem que ver por cá? Tem que ver que a evolução política, o Estado Novo nunca seria o mesmo se o Azenha não tenha sido demitido, se continuasse o governo republicano do Azenha. Não teria sido a mesma coisa, que era um governo muito complicado, com muitas esquerdas completamente diferentes e de difícil entendimento umas com as outras. Mas pronto, era um governo de uma determinada coisa de esquerda. E nesse ano em que eu nasci, está o Estado Novo a fazer os seus 10 anitos, já com algumas definições de caráter, mas está a fazer os seus 10 anitos. Mas está sobretudo à espera de ver o que é que acontece ao lado. E o que acontece ao lado é estas coisas todas. É o Hitler subir, é os Jogos Olímpicos de Berlim, em 36 também. E todas estas coisas acontecem nesse terrível ano. E ninguém disse nada. Então, não te avisaram, nem tu tens culpa. Não tenho grande culpa. Não tens responsabilidade nessas coisas. E depois, e tinha eu 3 anos, apanho diretamente, com alguns resultados da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, mas tudo isso aparece na tua vida, quer dizer, é evidente que só ficas a saber mais tarde, mas... Claro, a Segunda Guerra Mundial, o que sentes meu pai é na agarrado tua à infância. rádio permanentemente, Sim. e aos efeitos das dificuldades de tudo que se passou depois, das senhas, dos racionamentos e dessas coisas todas, porque quando acabou a Guerra Mundial já tinha 9 anos, né? Já tinha algum entendimento da vida. Né? Aí já estavas em Faro. Sim, sim. E há uma coisa, Ana, que é, eu quando digo assim, eu agora fiz 70 anos e festejei como nunca liguei os aniversários, é para mais ou menos onde é que festejei. Porque 70 anos já são de festejar, mas estes 70 anos que eu vivi, que até agora ainda me vão agarrar cá mais alguns, Deus quiser. Então, são 70 anos fantásticos na história do mundo. São 70 anos, todas estas coisas que eu estou a dizer desde 36. E depois mais de todas as coisas que seguiram ao longo da minha vida. Desde ser num pequeno espaço de uma vida em que o homem chega à Lua. Chega à Lua. Que era uma Passaste coisa, aquela noite em branco, não? Olhar para a televisão. Eu estava em Belém do Pará. E em Belém do Pará, que fica junto à Amazónia, havia lá 3 ou 4 televisores. Mas aquilo tinha que se dar uns porradões nos televisores a ver se vinha a imagem. Tá? E eu estava desesperado a ver aquilo, porque não se via. Eu digo assim, pá. E escrevi uma crónica no Diário de Lisboa, onde trabalhava nessa altura, a dizer como é que a confusão, o choque de 2 tempos. Porque no dia em que eu estava ali e não conseguia ver quase nada da chegada do Sr. Armstrong à Lua, que era um momento fascinante da história da humanidade. Quantos milhões e bilhões de pessoas viveram antes que nunca. E eu caí mesmo nesta altura de, entre outras coisas, ver a chegada do homem à Lua. Nesse mesmo dia, o Jornal de Belém do Pará trazia uma fotografia que era dirigido por um homem chamado Isaac Paes. Isaac Paes, parece-me que era Isaac Paes. Que tinha sido redator do Diário de Lisboa e que estava em Belém do Pará e era o chefe da redação. E trazia uma fotografia de José, guarda dos índios, com o corpo cravado de setas, parecia um paliteiro. Porque houve uns aldrabões, uns maus malandros, que foram vender as terras dos índios para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, não sei o quê. E os tipos compraram aquilo, quiseram lá tomar conta da terra. E era a reserva dos índios. E aquilo houve palitiros e houve coisas, não sei o quê. E os índios deram um prazo a esse José, que andava a tentar evitar que aquilo desse borbulha. E no dia em que acabou o prazo, o José foi liquidado com setas como há 3 ou 4 mil anos. Está bem? E no dia em que o homem ia chegar à Lua, a imagem que eu tenho do jornal podia ser há 4 mil anos. Está bem? Que é um tipo gravado de setas. Está bem? E isso dá-me esta coisa... de facto, ser uma época em que consegues ter o passado e o futuro, não é? Não é só o presente, é o futuro. É o futuro. Ana, e deixa-me só dizer uma coisa, que nós todos, as pessoas todas que estão a viver este tempo, avaliam muitas vezes sem grande... Não notam que estamos a viver um tempo tão rico, tão rico, tão rico. Eu uma vez cheguei... Há aqui uma parte que é real.
e há outra que é a minha dedução. Que vejo um homem a fazer, a lavrar a terra, com um arado e com dois bois, ou o que era, não sei o quê. E eu parei e digo, pá, esta imagem... Isso foi há pouco tempo? Sim. E digo, isto podia ser há 3.000 anos. Só que o tipo agora acaba isto, vai estacionar os bois, mete-se na motorizada, chega à vila, tira dinheiro da parede com um cartão, Deve usar um telemóvel. Deve ter um telemóvel. E a seguir vai à cooperativa pôr lá os ganhos do dia. E esta espantosa... Onde tudo será registado num computador, muito provavelmente. Tudo num computador. E esta espantosa... Há uma época que está a acabar. Estão muitas coisas a acabar. Todos os dias acabam coisas. E há bocadinho ouvi dizer que vão acabar aqui com o Lumiar. Já me deu um desgosto. Passei aqui anos muito bons da minha vida, não é? Exatamente aqui, não é? Ainda por Exatamente cima. Neste estúdio onde nós estamos. Fiz muitos programas e... O Grande Encontro? Fiz o Grande Encontro, fiz o fim de semana. Fizeste o fim de semana, estavas a dizer que era o fim de semana era com o Zé Nuno Martins na Regi, era o realizador, mas ele intervinha? Sim, era o Carlos Pinto Coelho, eu na apresentação. E era o Zé Nuno Martins na realização. E o Zé Nuno Martins metia bocas. Então não lhe perguntas isto. Então o programa teve um certo... Era novidade. Na verdade, tu estiveste metido em vários programas que eram novidade. O Pão com Manteiga foi um programa na rádio que teve um êxito inacreditável também. E depois se transformou em livro, que tinha uns textos de um humor, de um humor fino e de uma coisa com uma grande qualidade, na verdade. Tu estiveste muitas vezes envolvido em projetos que foram inovadores. Também foste o primeiro diretor do SET, não é? O criador do SET, do jornal. Eu disperso muito. Quando eu digo assim, eu escrevi um livro em 80, depois já instado por algumas pessoas. Muito instado. Quando o Urbano escreveu, como ele não conseguiu. O Fetal Monteiro dizia-me o mesmo. Os amigos meus do SET também já me tinham... António Macedo, Isabel Pinhão. Quando é que escreves? Lobo do Ar... Maria João Duarte? Maria João Duarte, pessoas que me incitavam a escrever. Eu nasci, mas já há muito tempo que isso vinha acontecendo. Mas eu disperso-me muito, porque eu não sou um homem de uma paixão só, estamos a falar de trabalho, bem entendido. Eu gostei dessa parte. Eu disperso-me porque eu gosto de fazer coisas e tenho dificuldade em dizer que não aos meus amigos. Vamos fazer isto, não sei o quê, e eu vou. E, portanto, quem publicou um livro em 80, 83, 86, e todos, pronto, pelo menos em termos de número de exemplares vendidos, foram ou ótimos ou bastante bem, parecia que estava destinado a continuar, não é? Parecia que estava destinado a continuar, mas entretanto apareceu o Pão com Manteiga, depois apareceu a CCA, que eram as coisas fiz imensos sketches para televisão, fiz imensos sitcoms, fiz imensas coisas dessas, de que não, pronto, às vezes aparece uma coisa aí num canal qualquer, e ainda me lembro disto. Bom, então eu sempre me dispersei muito. E penso que é essa diversidade que corresponde à minha maneira de estar. Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, talvez. Mas o jornalismo também te permitiu isso, não é? É uma profissão que permite isso. Tu começaste no jornalismo, nos ridículos. No jornalismo, isto foi um professor teu, por aquilo que eu li, Sim. que mandou uma redação tua para os ridículos. O que é que eram os ridículos? Os ridículos eram um semanário satírico do Bairro Alto, que marcou o meu encontro com o Bairro Alto. Sim, porque tu estavas nessa altura no liceu em Faro. Estava na escola comercial em Faro. Porque o meu irmão, isto é assim, o meu irmão chegou ali, acabou-se a 4ª classe, foi para o liceu. E depois, e a seguir ia eu, um ano depois, um ano mais novo. O meu irmão teve uma pleuresia, o que era na altura, uma pleuresia não chegava a ser tuberculose, mas era uma coisa. E o liceu ficava no cimo de uma, ficava e fica no cimo de uma avenida, não sei o quê. E o médico disse, não vai, não há transportes públicos, não sei o quê. Este rapaz não pode fazer essa caminhada. Bom, então, cá em baixo não, no centro da cidade, ficava a escola comercial Tomás Cabreira. E quando o Chico, que já tinha feito o primeiro, vai para a escola, eu vou com o Chico.
E vivia sempre, e foi sempre penoso para mim. Penoso para ti estudar? Não, porque, por exemplo, assim, havia mais que um professor. Eu lembro-me de um Zé Correia, mas havia outro professor que dizia: bom, eu na próxima terça-feira não posso vir, mas a lição à mesma, o Zambujal dá a lição. E eu é fatal, ele levantava, não é você, é o seu irmão. Bom, então, mas já toda a gente sabia que aquela rábula se ia passar. Já toda a gente sabia que essa rábula se ia passar, mas eu mantiveste aquilo sempre, com grande pertinácia, como diria o Alves Santos. O Alves Santos, que também tive o gosto de conhecer o Alves Santos também. Agora, e, portanto, mas foi nesse mesmo liceu que mandaram que um professor, apesar de tudo, um professor que apreciava as tuas qualidades. Sim, eu estou a ver se me lembro do nome deles, que os nomes agora às vezes falha a memória, mas eu lá chegarei. Então, mas eu não sei se foi ele que me mandou, se me mandou mandar. Sim. E foi publicado, portanto, foi o teu primeiro texto publicado. Foi publicado e foi uma surpresa para a família. A família olhou para mim assim, afinal, se calhar pode ser que saia daqui alguma coisa. Não, porque o meu irmão era a imagem do saber e da competência e da honestidade mental. E eu era um bocado de trafulha nessas coisas. E então... Mas, e depois, ainda lá, começaste a escrever para a Bola na delegação regional. Lá, em Faro? Eu já escrevia numa coisa chamada Jornal do Algarve, numa coisa não, que era um grande semanário. No Jornal do Algarve, que ainda é um dos grandes jornais regionais portugueses. E foi criado, e era o diretor José Barão, que era o redator do Século aqui em Lisboa. E eu escrevia para lá umas crónicas. E jogava a bola. Dependendo dos bailes, claro. Da qualidade do jogo. Mas isso depois já foi um bocadinho mais tarde, mas ainda dava para lá uns chutes. E então adoeceu o correspondente da Bola, um senhor chamado Nobre da Costa, que era muito alto e muito magrinho, logicamente chamado Uvagem. E então o Uvagem adoeceu e o médico tinha aquilo 3 meses para casa. O Uvagem, que era uma pessoa muito estimável, era um tipo muito simpático, puxou para a cabeça e disse: há aqui um gajo que escreve um jornal e que joga a bola, eu vou pedir ao gajo que me substitui estes 3 meses. E assim foi. Eu fui fazer, porque me foi pedido, o trabalho de correspondência, que nessa altura o futebol no Algarve tinha uma grande dispersão, havia clubes na primeira divisão, na segunda, não sei o quê. E era o Portimonense, era o Lusitano de Vila Real, Santo António, era o Olhanense, era o Farense, havia imensas coisas. Eu ainda cheguei a jogar a bola, se a memória não me falha, contra o pai do Mourinho. Ah, sim? Que era guarda-redes do Esperança de Lagos. Espero não estar a baralhar as coisas. Não estou, não. O pai do Mourinho foi guarda-redes do Esperança de Lagos. E tu jogavas? E eu jogava. Se ele tivesse marcado um gol, dizia já. Mas acho que não marquei. Acho que não marquei nesse jogo. Não, porque eu estava muito cansado. Porque é que estarias muito cansado? Quem sabe, não é? Quem sabe? Eu gostava. Mas pronto, fui substituir o senhor. E depois a bola, quando o nosso amigo ficou bom, a bola disse: ficam os dois e não sei o quê. E começaram a pressionar para eu vir para Lisboa. A bola nunca tinha feito isso a ninguém. E buscar um tipo, qualquer parte de fora de Lisboa, para dizer: anda para aqui para a redação. Eu ainda hesitei, porque eu já tinha uma vida em Faro, no Algarve, o Algarve, eu adoro o Algarve, eu tinha lá muitos amigos. Tu vieste o quê? No princípio dos anos 60? Para Lisboa? Exatamente no princípio da década de 60. E eu aqui Não te adaptaste bem ao bairro Alto, apesar de tudo? O bairro, adaptei, mas não foi assim muito rápido. Porque eu sempre tinha vivido de uma determinada maneira, muito livre, de uma maneira familiar e tudo. E vim-me aqui num quarto alugado. Sozinho? Vieste sozinho? Vim sozinho. E depois vim-me aqui num quarto alugado. Isso deu-me uma... Não é que as pessoas me tratassem mal, mas tudo me era estranho, sabes? E foi talvez por um sentimento semelhante com o meu irmão, que teve convites fabulosos, arrasadores, para vir para Lisboa, trabalhar aqui para Lisboa. E uma vez disse: pronto, chega agora, desta não podes falhar, tens que ir mesmo. Está bem, não sei o quê. E era uma coisa excelente, era uma situação excelente. E ele, coisa e tal, disse: sabe, não venho. Porquê? Faz muito barulho. Isto faz muito barulho. E ele tinha um sentido da qualidade de vida
e o sentido que não é o dinheiro muitas vezes que dá a qualidade de vida. Mas tu gostavas desse barulho, apesar de tudo? Eu gostava, Adaptaste bem a esse barulho? pronto, eu comigo as coisas eram diferentes, porque eu procurava a confusão e as coisas, eu gostava da animação Tu da vieste vida. para a bola, mas depois tens quer dizer, vieste para a bola, depois posso dizer uma série de jornais, tu foste, vamos lá ver, só dizer os cargos mais destacados que tu tiveste, foste chefe de redação do Século, foste chefe de redação de A Notícias, foste da Bola, foi aí que começaste, foste redator do jornal, não sei se tiveste alguma função no jornal. Não, Fui redator só, fui diretor do 7. Foste diretor adjunto do Record, diretor do 7. Diário- Trabalhaste também no no Diário de mundo Lisboa, esportivo, no no Diário de Tal e Lisboa. Qual, no Diário de Lisboa, mas tens um momento alto da tua carreira que é diretor do Modas e Bordados. Fui diretor interino de Moda e Verdades. Porquê? Eu vou-te contar esta coisa. Estávamos naquele agitado período de 75 e as senhoras do Modas e Bordados, que eram 4 fabulosas mulheres, eu lembro de excelentes jornalistas, ótimas, Maria Antónia Fiadeiro, Maria Antónia Paula, Maria Antónia de Sousa, a gente era aquilo das Antónias, Susana Ruth Vasques, que era mulher do Obleira, ainda mais uma senhora... Era uma revista muito aguerrida. Era Chamava-se Modas e Bordados, mas Era uma era revista, era uma- um mas nome era- que vinha era uma lá de revista. trás. E então, houve lá um conflito qualquer, e elas, não sei quantas, não sei, essas todas, acho eu, pronto, que divergiram lá da diretora e não sei o quê, e depois disseram que só voltavam a trabalhar se eu assumisse o cargo de diretor. Porque eu era chefe de redação do Século, que era no mesmo edifício, não é? Era o jornal de base da empresa, não é? O Moda de Verdade estava ligado ao Século, não é? E então... Como é que tu soubeste isso? Que e- elas queriam que tu fosses? Porque me chamou o Francisco Sousa Tavares, o pai do Miguel Sousa Tavares, que nessa altura era o presidente do Conselho de Administração da empresa, e chamou-me perdido de rir. E disse, pá, tenho aqui uma coisa tão boa para si. E quando ele me contou, eu disse, pá, vamos lá, tenho mais que fazer, isto está aqui um caldinho aqui, não, não. E depois disse, bom, eu aceito 2 coisas, com três condições. As duas são as duas coisas que eu quero fazer. E a terceira é justamente que não quero fazer mais nada. A que eu quero fazer é mudar já o nome de Modas e Bordados para Mulher. E depois ficar para manter a marca Mulher Moda. Depois baixinho, mais pequenino, Mulher Modas e Bordados. Com o logotipo. A segunda é ir a Évora convidar a Maria Lamas, que felizmente ainda é viva, a ser a diretora honorária que foi desta revista que ela criou. E a outra é isto, eu nunca vou lá pôr os pés. Então, E nunca puseste os pés? nunca lá fui. Então, Era no outro andar. Ficou uma Fiadeiro, que é uma jornalista ótima. Então, digo, tomem conta disso, as Antónias todas. Mas chegaste a ir a Évora? Fui a Évora, meti a redação toda no meu carro e fomos a Évora. Dona Maria Lamas ofereceu-nos chazinho, palitos Larrene, conversámos, ficou muito feliz e acho que foi uma felicidade que lhe demos naqueles últimos anos da vida. Foste um bom diretor de Modas e Bordados, vês? Foi um momento alto da tua carreira, como eu estava a dizer. Porque, no fundo, este teu conhecimento deste meio dos malandros não vem só dos bairros e do Algarve. Tu conheceste muito bem o Bairro Alto. Na altura, os jornais eram no Bairro Alto. Era ali. O Bairro E Alto tu é passaste por estes jornais todos e isto tudo era no Bairro Alto. O Bairro Alto é a capital da imprensa portuguesa, não é Lisboa, é o Bairro Alto. É o Bairro Alto. O único transfuga foi o Diário de Notícias, que era rico, e foi então arranjou um palacete no Marquês de Pombal, porque pertencia a uma empresa que era Portugal e Colónias, ou não sei o quê e tal. O resto era Bairro Alto. E como é que os jornalistas, na altura, a maior parte eram homens? Na altura em que tu começaste, a maior parte eram homens, os jornalistas. Não havia, como hoje, uma maioria de mulheres. Não é? Conheço Antónia de Sousa. Sim, claro que... Eu lembro-me quando a redação, foi a primeira mulher que entrou na redação do Diário de Lisboa, quando eu fui da redação do Diário de Lisboa. E então ela trabalhava num gabinete à parte, porque a gente podíamos ter alguma palavra mais ou menos bem pronunciada. Não é? E então, a única mulher tinha um gabinetezito, não é? Para não fosse haver alguma inconveniência verbal ali na redação. Não é? Repara o que é os tempos. Isto não são tempos tão distantes. Há 30 anos, 40 anos, não é nada, não é? E depois vocês saíam do jornal que fechava sempre tarde. Os jornais fechavam tarde, não é?
também trabalhaste no Diário de Lisboa, Também que era trabalhei no matutino, Diário de Lisboa. Mas inventei o turno da noite. Matutino não, vespertino, desculpa. Inventei o turno da noite. Inventaste o turno da noite no Diário de Lisboa, Sim, como é que foi isso? e provei que tinha razão. Então? E provei que tinha razão. Eu provei que a maior parte das notícias que se faziam às 11 eram tudo de acontecimentos da véspera. Sim. E que não acontecia nada, ou quase nada, entre as 8 da manhã que nós tínhamos que entrar e as 11 da manhã. E, portanto, o que nós estávamos a fazer podia já estar feito 5 horas ou 10 horas antes. E com um profundo estudo de observação, o Vitor Direito... Com profundo estudo é que eu acho graça. Disse-me assim, tens razão, então vamos lá experimentar. E alugaram um apartamento na Rua Castilho, e deram-me uma redação de luxo para eu trabalhar no estudo da noite. E eu digo, a gente tem mesmo que deixar todas as manhãs, o Vitor, aquilo que ele depois grita, está pronto, vai estar pronto quando ele entrar, e ele entra às 7h30. Bom, então, eu até o Raul Rego eu tinha, até o Raul Rego me foi confiado, eu era subchefe da redação na altura do Diário, e fiquei chefiado do turno da noite. O Raul Rego disse, o Raul Rego é uma pessoa extraordinária, e eu disse, Sr. Michel, então o que é que eu faço? Eu digo, o que quiser. O que quiser. O senhor é que escolhe os assuntos, não me sentia... Escrevia comentários, crónicas, não era? Crónicas e acontecimentos que ele entendesse, porque havia uma coisa que é eu tenho um profundo respeito para aquilo que as pessoas fizeram. Há pessoas que... Ele era mais velho que eu, e não só mais velho, tinha um profundo respeito intelectual por ele. E não era capaz de dizer, então, inauguração de não sei o quê, Raul Rego. Bom, eu não era capaz de fazer uma coisa dessas. E lembro-me até porque tinhas outras pessoas para fazer isso. E tinha outras pessoas para fazer isso, claro, e que faziam... E tinha o Adelino Tavares da Silva, e tinha... Homem! E às vezes me pedia-me ele, Mário, agora quando saís daqui, levas-me ao casino, não? Íamos para o casino. Com o Adelino? Com o Adelino. Porque o Adelino era um jogador inveterado. O primeiro grande problema da vida do Adelino, assim, problema de choque com os jornais, foi quando foi fazer uma volta a Portugal em bicicleta. Levou daqui a massa para se governar durante 15 dias e na véspera da volta foi para o casino de Espinho e perdeu o jogo, perdeu o dinheiro todo. E então aí... o Adelino era muito engraçado. Nós dávamos... Mas aquilo era mesmo uma coisa familiar. E um dia disse-me ele, há umas vilas aí, essas vilas que há aqui em Lisboa. As vilas operárias, sim. As vilas operárias. E eu apareceu lá umas fotografias, estávamos no jornal, e eu digo, sabe uma coisa? Sabes de quem era isto? Era da minha mãe, perdeu tudo numa noite no casino. A mãe dele? A mãe dele. Disse-me ele. Estou a dizer exatamente o que ele disse. A minha mãe foi dona disto tudo, perdeu tudo numa noite no casino. Não foi no casino, foi no jogo. Mas tu tinhas o Adelino Tavares da Silva e tinhas... Tinha bons jornalistas. E produzíamos, e verificou-se que realmente quem se levanta, quem chega ao jornal às 8 da manhã, está a fazer coisas que aconteceram na véspera, não está a fazer coisas que aconteceram nessa manhã, às 6 da manhã, não está. E então permitiu-se um forte... Eu estava a perguntar-te isto sobre esta vida do bairro Alto, porque, de alguma maneira, o que parece que está aqui nos teus livros, o que me parece é a vida de Lisboa, muito mais, a vida noturna de Lisboa do que... Sim, eu imagino, como tu dizes, são os malandros, há em todo o lado malandros. Mas estas histórias são histórias de Lisboa. Tu és um alentejano que viveu no Algarve, mas és sobretudo um grande lisboeta. Sou muito fascinado por Lisboa. Ana, há uma coisa que eu tenho, a relativa presunção de que os meus livritos têm, que é a originalidade. Originalidade, são histórias muito originais, são coisas muito... Isto nunca vi nada parecido. Eu tenho a preocupação da originalidade. Ninguém pode garantir a originalidade absoluta. Eu não sei o que é que está a escrever um gajo hoje na Suécia, ou no Gabão, ou não sei o quê. Pode estar a escrever uma história quase igual a uma que eu estou a escrever aqui. Ou pode dar lá um livro que pode ter o crime do Padre Amaro e o crime do Padre Moura muito mais refinado, não é? Pode ser com uma semelhança muito maior. A gente não sabe, ninguém pode garantir, isto é absolutamente original. A mim faço nessa convicção. Mas há uma coisa que mesmo livros que tenham umas histórias parecidas ou de algum modo divergem, que é a cor local. Portanto, se algum tipo tiver na Austrália a escrever um livro parecido com a Crónica dos Bons Malandros ou com o Primeiro e as Senhoras, de certeza que é diferente.
porque lhe falta-lhe a cor local e as coisas são completamente diferentes, não é? Falta-lhe o ambiente. E tu esse ambiente tens aqui e foi isso que tu viveste. Eu li uma história tua que tu tinhas causado alguma agitação porque achaste que tinham roubado o carro. Deixavas o carro, digamos, na garagem do século e depois ias para um bar e depois achaste que te tinham roubado o carro e movimentaste lá a tua rede de amigos para procurar o carro, para descobrir quem é que teria tido ou ousadia. Foi uma vergonha, foi uma figura vergonhosa que eu fiz diante da marginalidade, porque havia um bar, eu saía tarde do jornal, e havia um portão daqueles que é impedido, que é proibido para estacionar carros. Como tal, estava sempre livre. Mas como eu chegava às 3 para sair às 5 ou às 2h30, não fazia mal, não estava a incomodar ninguém. Então aquele lugarinho estava normalmente ali seguro e punha ali o carro em frente daquele portão, não é? Se alguém chegasse também devia dizer, deve ser alguém que está aqui no bar lá. E um dia estou e entrou amigos meus, e depois aqui, depois mais um copo para ali, depois não sei o quê, depois mais umas conversas, não sei o quê. E esse bar era como todos os sítios da madrugada, tinha a possibilidade, pelo menos, de ter uma frequência heterogénea. Quer dizer, isto é como Santa Apolónia. Ninguém sabe que entra em Santa Apolónia, ninguém sabe que entra numa coisa dessa. Então um bar, e ali parecia que existiam de vez em quando umas figuras marginais que acabavam o seu trabalho. Que eram uns que já estavam lá nos cantinhos e tal, umas figuras assim, um bocado mais coisas e tal, mas ninguém se metia com ninguém. E eu lembro-me que uma vez eu estou lá, o dono do bar, que era o Zé Gago, eu saí e digo, até amanhã e tal. E eu chego lá e não vejo o carro. E voltei para trás e o Zé Gago diz, então tomas mais alguma coisa? Ele era um gajo mesmo. Tomas mais alguma coisa? Toma um táxi, porque me roubaram o carro. E ele disse, roubaram-te o carro? O teu carro? Isso é que era bom. Eu sei o que estou a dizer aqui, é a minha confidência grande. Bom, mas ele falou lá para uns tipos, lá estavam. E então começa uns tipos a fazer telefonemas para toda a Lisboa, em contactos, à procura de saber se conheciam, se aquele género de malandros sabia alguém que tinha roubado um carro ali, não sei o quê. Isso, depois faziam assim. Depois faziam outro telefonema, ele arrastou-se. Até que a certa altura, ai, porra, que eu não trouxe o carro. Ai, que eu não trouxe o carro, tinha-me esquecido. Tiveste lata para dizer isso. Tive que ir dizer isso. Ficaste completamente mal visto. Não se faz. Não se faz. Mas conseguiste conviver com essa. Quer dizer, para tu conheceres eu já fui a várias prisões. Sim. Já fui a várias prisões. Falar com os presos. E são pessoas que só estão a sofrer. Aquela coisa, são pessoas que estão a sofrer e a quem sabe bem vir um tipo de fora e tratá-los com humanidade. Que eu sei que alguns estão com certeza que a maioria estão muito bem presos, estão a pagar coisas que fizeram, não interessa, mas são seres humanos. Eu conheci o que parecia ser um perigoso marginal, não vou dizer o nome, um rapaz parecia um rapazinho tão delicado. Eu conheci-o num bar e disseram-me, este gajo é que é o tal, que estava nas preocupações da judiciária, não era só assim uma coisa da polícia, a judiciária andava sempre com ele nas preocupações. E eu digo, és tu, eu ouvi dizer que és mau como as cobras, disse-lhe eu assim, ouvi dizer que és mau, são coisas que dizem, não sei o quê, e tive a tomar um copo mas tenho ouvido dizer coisas assim, parece que tu és um gajo lixado, tenho ouvido dizer que és mau como as cobras, não sou assim e tal, teve ali, dias depois, morreu num tiroteio com a judiciária. Então, morreu rapazinho. E parece que era mau como as cobras, de fuscas e tal. Mas pronto, as pessoas têm sempre dois lados, duas coisas. Mário, eras capaz de ter tido outra profissão sem ser jornalista? Ou é a profissão que te serve
serve como... Eu ser capaz era, porque nós somos capazes daquilo que a vida nos obriga, não é? Quer dizer, agora que se fosse por escolha minha, eu se calhar tinha sido mesmo jornalista. Se fosse por escolha minha, e felizmente a vida permitiu-me, nem sequer foi uma escolha, a vida encaminhou-se para isto. E eu tenho que estar grato à vida, não é? Tenho que estar grato à vida por me permitir fazer uma coisa que eu gosto, e que eu gostei, e que me seduziu. Mas mais que tudo o que me seduziu foi o jornal diário, não é? Que é a gente saber que está ali umas bobinas de papel, cá embaixo na impressora, estão cá umas bobinas de papel e que daí a umas horas vão sair dali jornais impressos com notícias do nosso trabalho, não é? E que o jornal diário é quase sempre um mistério, não é? Mais do que a televisão? Mais, porque eu não me dou muito com máquinas, sabes? As máquinas não... E o jornal é sempre aquele mistério. O jornal diário, sobretudo... Ana, tu que és uma brilhantíssima jornalista e sabes isto melhor que eu. A única coisa que eu tenho mais que tu é duas dúvidas de anos. Mas repara, há o noticiarismo e o jornalismo. Ou seja, o noticiarismo também é jornalismo. Mas há os jornais, pronto, eu fui chefe de redação do século XX, que eram jornais eminentemente noticiaristas, não é? Pronto, era o que acontecia, estava lá. Quando aconteceu, estava lá. Não. Eram jornais que reproduziam os acontecimentos. E a notícia é muito importante, porque os jornais a notícia é que nos dão o quadro de uma época. E, sobretudo, quem compreende melhor tudo isso são os historiadores do futuro e os historiadores do passado. As notícias é que são... Não chega, mas eu sou muito adepto, ao contrário de pessoas que é muito preso e com quem... Eu sou muito adepto de uma escrita... Porque é que eu digo, deixa-me só fazer isto, porque é que eu digo que naquilo que eu escrevo há sempre qualquer coisa que tem que ver com a minha função? Porque se eu escrevo uma notícia, a minha preocupação é que faço comunicação. E a minha preocupação é que me entendam. Se eu escrevo uma história num livro, a minha é comunicação também. E eu faço com que me entendam a história e com que me aprecie a história, vá lá, ao jeito ou à arte de contar essa história. Mas é comunicação. São duas coisas, comunicação. E como comunicação, toda a minha escrita está impregnada por essa coisa que não natural, que é preocupação. Não sequer preocupação, é natural em mim, clareza. Clareza. Clareza, ser uma coisa... Clareza tem um sinónimo. Clareza e claridade são duas palavras sinónimas. São palavras sinónimas. Mas se procurares um segundo sinónimo para clareza, desta clareza da escrita, por exemplo, encontras limpidez, por exemplo. E se procurares um segundo sinónimo para claridade, encontras, por exemplo, luminosidade, que já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Já cruza ali. E quando nós procuramos que a nossa clareza, num livro, por exemplo, que é uma prosa mais trabalhada, ou mais calma, não sei o quê, que tenha alguma luminosidade também, não esteja só clareza, não é? E eu acho que tudo em mim é essa preocupação de ser claro. Mário, obrigada pela tua clareza e pela tua claridade. Obrigada pela tua conversa, por esta hora. Muito obrigado. Gostei muito de conversar contigo. Sempre.